Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Ana Clara e eu vim aqui trazer mais um vídeo de resenha de livros pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Cortiço, de Álvares de Azevedo, publicado em 1890 e pertencente ao movimento literário do naturalismo. Esse livro não só fez parte do movimento naturalista, mas ele foi um grande marco desse movimento no Brasil. O naturalismo é considerado tipo uma radicalização do realismo, ou seja, ele demonstra minuciosamente os lados mais grotescos e animalescos dos seres humanos, focando tipo da maneira que os seus instintos sexuais e de sobrevivência são manifestados. Nesse livro, constantemente, ações de humanos são comparadas com ações de animais. Por exemplo, no trecho que fala ganindo ligeiros gritos secos. Pra vocês saberem, ganindo é o jeito que cachorros gemem. Então tá comparando, tipo, um ser humano gemendo com um cachorro gemendo. Essas coisas. Enfim, vamos à história. A história desse livro começa com o personagem João Romão, um português que vive no Brasil trabalhando para um comerciante, também português, em uma venda. Após vários anos, o português para o qual João trabalha retorna para Portugal, deixando para João a venda e um certo dinheiro. Com isso, o João Romão começa a morar na própria venda e querendo enriquecer e economizar dinheiro e essas coisas. Com o tempo, ele torna-se amigo da escrava Bertoleza, que trabalha numa quitanda vizinha a essa venda, e ele lhe oferece ajuda para conseguir sua alforria. As aspas presentes na ajuda que ele oferece a Bertoleza se referem a que, na verdade, ele se apropriava do dinheiro da Bertoleza que ela fazia na quitanda e colocava em economias, tipo, falsas, falando que sim, não, tô economizando pra gente comprar só alforria, mas na verdade, tipo, depois ele que usa todo o dinheiro dela. Bom, com o tempo, João Romando vai economizando cada vez mais dinheiro e ele até consegue construir três barracos, que eram o começo do cortiço. Só que, na verdade, a maioria dos materiais que eles usaram para construir o cortiço não foram comprados, mas sim roubados pelo João e pela Bertoleza. Mas isso não vem ao caso agora. A partir daí que a verdadeira história começa, com a construção do cortiço. Esse era um lugar usado por todo tipo de pessoa pobre do Rio de Janeiro, que pagava um pequeno aluguel para fazer uso do mesmo. As pessoas iam lá por diversos motivos, passar a noite, lavadeiras usavam os tanques para lavarem as roupas, essas coisas. Uma das coisas que torna esse livro bem interessante é o fato de que ele não conta a história de apenas um personagem específico, mas sim de vários. O personagem principal desse livro pode ser considerado o próprio cortiço. Sim, a construção. Porque ele é o grande responsável por todas as histórias que existem em seu interior. A gente pode pensar nisso também porque durante o livro são feitas diversas referências ao cortiço como se ele fosse um humano, na personificação do cortiço. Falando, por exemplo, ele abre as suas janelas acordando para um novo dia. Coisinhas assim. Como se ele realmente atuasse no livro. Eu acho isso muito interessante porque se a gente parar pra pensar, o cortiço é a grande essência da história. Sem ele, a história, tipo, não existia. Então, é legal dar esse ar pra ele de personagem. Tá, aí outro personagem desse livro, já citado anteriormente, é o João Romão. Ele é basicamente uma grande personificação do capitalismo e da trapaça na literatura. Esse homem não pensa, tipo, só em dinheiro. Ele sempre quer sair com a vantagem das situações e ele só visa seus próprios interesses. O maior exemplo disso é no final do livro, quando, por ele querer se casar com Zumira, filha de Miranda, e a única impedição dele é a presença de Bertoleza, ele vai e entrega ela à polícia, causando um final trágico que eu não vou comentar porque sem spoilers, não é mesmo? E tipo, eu realmente acho que o personagem de João Romão, ele pode ser considerado forte em muitos aspectos. Primeiro, porque se você parar pra pensar, a personalidade dele mesmo é forte. Nada faz ele mudar de ideia, ele tem moço pra caramba. Não só isso, mas ele é muito forte porque ele representa
um lado da sociedade muito forte. Ele representa um lado do ser humano que muitas pessoas têm, que é a ganância. Nem todas as pessoas expressam do mesmo modo que ele, felizmente. Mas muitas sim também. Muitas de maneiras parecidas, que fazem de tudo pelos seus objetivos, sem levar os outros em consideração, fazendo coisas más para alcançarem seus objetivos. Então... E é realmente muito importante ter um personagem desse jeito em narrativas, porque faz a gente relembrar como existem pessoas na sociedade que, tipo, manipulam as outras pelas suas vontades próprias. E é importante a gente encarar como na nossa realidade existem muitas pessoas que nem ele. A gente também tem um outro personagem chamado Miranda, que é um negociante português e o grande rival de João Romão. Ele mora no terreno ao lado do cortiço com a sua esposa Esmeralda e a filha Zumira. Vou falar delas mais pra frente. A tensão que havia entre o Miranda e o João era principalmente porque o João queria um terreno do Miranda pra aumentar o cortiço e o Miranda queria o terreno do João pra aumentar o seu quintal. E um monte de rivalidade besta de tipo status e dinheiro e eu quero ser melhor que você, essas coisas. Também tem a Stella, que era a esposa do Miranda, que por sua vez era adúltera. Ou seja, ela traiu o Miranda direto. Ele sabia disso, só que ele não a deixava porque ela tinha um grande dote. Dava pra ele um alto posto nas classes sociais, é isso. Além de que, se eles se separassem, ele ia ter muitos prejuízos nos negócios, além de dramas familiares e coisas assim. Bom, eu considero o Miranda uma pessoa muito superficial, porque se vocês pararem pra pensar, ele e o João Romão representam, tipo, esse lado do ser humano superficial, que só pensa em dinheiro e nos seus próprios bens e não pensam nos outros, tipo, mesmo. Aí a gente também tem a Dona Isabel, que é uma mulher bem respeitada no cortiço, mesmo odiando o lugar. O marido dela tinha se suicidado e por isso ela e sua filha Pombinha têm que morar no cortiço. Ela é uma mulher muito responsável e forte, que sempre fez de tudo para educar e criar a sua filha da melhor maneira possível. Já Pombinha, sua filha, era uma garota de 18 anos que nunca tinha menstruado. Ela tinha um noivo chamado João da Costa, mas a sua mãe não deixava eles casarem, justamente pelo fato dela nunca ter menstruado. Bom, a sua mãe sempre se preocupou muito com a sua educação, que nem a gente já falou, e por isso a Pombinha acabou aprendendo a ler e escrever. E ela era a única menina no cortiço que sabia ler e escrever. Então, tipo, a única pessoa lá, eu acho. Também tinha o João Romão, mas... Enfim. Ela lia e escrevia, tipo, lia cartas pros moradores do cortiço e também escrevia cartas a pedido deles pra outras pessoas. Então, graças a isso, ela era muito respeitada lá. Bom, ela também se tornou uma grande amiga de Leonie, uma prostituta que vinha direto visitar o cortiço porque ela era madrinha de uma menina chamada Juju, filha da Augusta de Carne Mole e Alexandre. Bom, com o tempo a Pombinha e a Leonie vão criando uma certa intimidade, se é quem me entendem. Leonie, principalmente, acaba desenvolvendo uma grande atração pela mais jovem. Mas eu também não vou aprofundar muito neste quesito por causa de spoilers. Mas o essencial é a gente pensar que a Pombinha, ao meu ver, representa literalmente a esperança. Tipo, a pomba da esperança, sabe? Essas coisas, não sei se tem isso, acho que tem. Porque se você parar pra pensar, no meio daquele cortiço sujo, cheio de todo tipo de maldade, pessoa impura, tem ela, que é uma garota meiga, simpática, esforçada, pura. E ela representa, tipo, um arco-íris depois de uma tempestade. Aí a gente também tem o Jerônimo e a sua esposa Piedade, os dois portugueses. Jerônimo veio trabalhar na predeira mais próxima ao cortiço, pois era um homem muito trabalhador e prestativo, não sei o quê. E a Piedade, por sua vez, era uma lavadeira. Enquanto isso, temos a mulata Rita Baiana, bonita, sensual, festeira, sempre dançando. Ela tinha relações com um mulato chamado Firmo, capoeirista que não morava no cortiço. Um certo dia, numa festa do cortiço, o Jerônimo conhece a Rita Baiana e se apaixona por ela.
E aos poucos, ele e a Rita vão se aproximando, criando uma certinha, uma pequena intimidade. E quanto mais próximos eles vão ficando, o Jerônimo vai, tipo, aderindo cada vez mais a hábitos brasileiros, não sei o quê. Por exemplo, tomar café todos os dias. Aí, no livro, a relação do Jerônimo, que é um português, e a Rita Baiana, que é uma brasileira negra, é representada como se Rita, justamente por ser uma mulher brasileira negra, fosse aos poucos corrompendo a imagem de Jerônimo, um português, trabalhador, bom caráter, fazendo as coisas bem e tal. E aí, tipo, quando ele começa a se relacionar com ela, ele começa a fazer coisas erradas, como matar, não vou falar quem, mas, bom, trair sua esposa, fugir com a Rita sem dar notícias. Então, isso pode ser visto como um grande preconceito contra a sociedade, tipo, com a sociedade brasileira da época. Porque fazendo aparentar que os portugueses eram bons, tinham valores nobres, eram legais, não sei o quê, e eram corrompidos pelos brasileiros por serem sensuais, atraentes e tal. Ou seja, preconceito. Bom, e aí, na história, a gente também tem muitos outros personagens, já foram vários, tem vários outros, que eu vou falar deles um pouco mais rapidamente, pro vídeo não ficar tão grande. Tínhamos Leocádia, que era uma mulher que tinha interesse em ser ama de leite, e o seu marido, Bruno, que tava sempre bêbado. Bom, Leocádia, pra que ela pudesse ser uma ama de leite, ela tinha que ter um filho. Só que seu marido, Bruno, era estéril, que acabava dando um monte de drama. Também tinha Paula, que era chamada de bruxa pelos moradores do cortiço, porque ela sempre era procurada quando as pessoas queriam ser tratadas de doenças e coisas assim. Mais adiante na história, é compreendido por que chamar ela de bruxa, né? Mas isso não é o caso. Não agora, porque no spoilers. E tem o Libório, que era um velho que morava na pior casa do cortiço, e ele tava sempre pedindo dinheiro e comida. Tipo um mendigo no cortiço. Mas, e o João Romão? Lembram dele? O fofo? Então, ele direto, tipo, roubava dinheiro que o Libório economizava. E por fim, a gente tem o Botelho, que era um velho que morava na casa do Miranda. E o João Romão contava com a ajuda do Botelho pra poder se casar com a Zulmira. Eles tinham feito todos uns planos lá, que vocês têm que ler pra descobrirem. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui pra quando vocês forem ler o Cortiço, vocês ainda terem coisas pra descobrir. Esse foi um resumão geral da história e dos personagens do Cortiço. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha, que me ajuda pra caramba. Se inscrevam aqui no canal. E é isso, um beijo!